Nós vamos falar sobre o caminho da bênção, mas é um caminho diferente talvez do que a gente imagina quando a gente ouve um título, o caminho da bênção. Qual será? Nós vamos ver o que é que Jesus ensinou a respeito disso. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Esse texto, esse sermão das bem-aventuranças, é considerado por muitos o centro do Novo Testamento, a mensagem que sintetiza a mensagem de Jesus. Assim como a lei, os 10 mandamentos são o centro do Velho Testamento, as bem-aventuranças são o centro do Novo Testamento. Os 10 mandamentos mostram a mensagem do Antigo Testamento. As bem-aventuranças mostram a essência da mensagem de Jesus para nós. Amém? Agora, é interessante que, sendo esse texto tão importante, tão fundamental, a essência do Evangelho, ele não é hoje tão conhecido como deveria ser. Não é tão pregado como deveria ser. Algumas igrejas eu acho que nunca pregam um texto desse, porque tem uma ênfase diferente da ênfase que Jesus tinha na verdade. Outras pessoas parece que consideram as palavras de Jesus assim, como se fosse só uma poesia, uma coisa que não é para ser levada a sério. Esses ideais aí do Sermão do Monte são coisas muito elevadas. Jesus estava falando assim, mas não é para a gente praticar de verdade, é? Claro que é. Será que alguma vez Jesus falou alguma coisa que não fosse a sério? Será que ele estava ali só querendo ser poético, falar bonito, fazer um discurso? O que vocês acham? Claro que não, não é? Aquilo que Jesus disse porque realmente era para a gente ouvir, entender e praticar. Então essas palavras de Jesus não é para a gente interpretar assim como um ideal utópico, uma coisa que é impossível da gente praticar. A gente tem que entender a palavra dele como algo que realmente Jesus estava falando e falando sério. Então, aqui o caminho proposto, o caminho das bem-aventuranças. E eu tive a oportunidade o ano passado, na verdade em 2010, na última caravana que nós fizemos para Israel. Agora, nesse momento, o pessoal está lá, né? O apóstolo Lamartine, com cerca de 50, 55 pessoas, membros da igreja, outras pessoas que estão lá, acabaram de passar 2 dias pelo Monte das Bem-aventuranças. E na caravana anterior eu estive lá, então, e quando eu estive naquele lugar foi muito marcante para a minha vida. Porque quando a gente visita outros lugares em Israel, muitas coisas foram destruídas, reconstruídas, mas lá foi exatamente o lugar que Jesus estava. O Mar da Galileia é aquele lá. Foi ali que Jesus passou. O Monte das Bem-aventuranças, que fica ali às margens do Mar da Galileia, é aquele. Foi ali que Jesus pisou e pronunciou essas palavras. E quando eu estive ali, eu fiquei pensando, há 2000 anos, aproximadamente, naquele lugar escondido, um país pequeno, insignificante no contexto mundial, mesmo da época. Não era um grande império, Israel era um país pequeno, dominado pelo Império Romano. Qual é a chance de alguém falar alguma coisa ali e isso ser ouvido 2000 anos depois? Qual é a chance de alguém pronunciar um sermão? A gente prega aqui, semana que vem você não vai lembrar o que eu preguei. Semana que vem, alguns nem amanhã vão falar assim, o culto, como é que foi mesmo? Foi aquele pastor de barba lá, o que ele falou mesmo?
2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre aquilo que Jesus ensinou. Não tinha ninguém ali anotando, não tinha como imprimir e divulgar através de livros, não tinha internet, não tinha jeito nenhum. E a mensagem de Jesus continua viva até hoje. Sabe por quê? Porque é palavra do Senhor. Ele tem planos, tem propósitos, e a palavra do Senhor não acaba, não se perde. O diabo faz de tudo para impedir as pessoas de entenderem essa mensagem. Por isso eu disse, muita gente não entende a mensagem de Jesus e deturpa. O diabo está cegando algumas pessoas, mas a palavra de Deus é viva. E se você entender a mensagem de Jesus, você vai ser muito abençoado nessa noite, amém? Não somente nessa noite, mas na tua vida. E eu vou dizer para você, o maior erro que nós cometemos é o de querer fazer a nossa vontade, o nosso caminho e pedir depois a bênção de Deus. O que nós vemos nesse texto das bem-aventuranças é que Jesus, ele tem uma proposta, ele tem um caminho. E no final desse caminho ele colocou uma bênção, porque todas essas palavras começam com uma bênção, dizendo assim, bem-aventurados, felizes. Pessoas felizes, abençoadas, são os que vivem assim. Então ele disse assim, olha, o caminho é esse aqui. Aquele que pratica isso aqui, no final tem essa bênção. Então ele determinou o caminho e colocou a bênção. Você tem que seguir por esse caminho e você vai chegar lá. A gente faz o contrário. Em vez de seguir o caminho que ele determinou, em vez de seguir o caminho que ele disse que abençoou, a gente faz o nosso caminho e depois, quando começa a dar errado, fala, Senhor, abençoa aqui o negócio que eu fiz. Abençoa a decisão que eu tomei. Abençoa o caminho que eu estou seguindo. Abençoa o relacionamento que eu estabeleci. Não é assim que Deus trabalha. Ele estabelece o caminho. Estabelece uma bênção. A gente só precisa entrar por ele. Por isso eu falei para vocês o título dessa palavra, o caminho da bênção. O caminho que Deus abençoa. E se você andar realmente nesse caminho, há promessas maravilhosas de Deus para nós aqui. Amém? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as semelhanças entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Há 3 aspectos aqui em que são semelhantes. Em primeiro lugar, ambas as palavras foram pronunciadas num monte. Os 10 mandamentos foram pronunciados por Moisés ali no Monte Sinai. Aqui, Jesus no monte também reúne a multidão e transmite essa palavra. Os 10 mandamentos são semelhantes às bem-aventuranças também, porque foram pronunciados pelo líder espiritual do seu tempo. Moisés era o líder espiritual do povo de Israel. Jesus, o líder espiritual naquele momento e para sempre, amém? Outra semelhança é que os 10 mandamentos, eles constituem o padrão de Deus para um novo reino. E assim também as bem-aventuranças. Os 10 mandamentos foram dados por Deus para constituir Israel como uma nação. Uma nação precisa ter uma terra, um povo, uma lei. Israel ia tomar posse da terra. Já era um povo, precisavam de uma lei. Deus deu a eles os 10 mandamentos. E constituiu, através disso, o padrão de conduta para aquele povo. Nas bem-aventuranças, Jesus está dando a constituição do reino de Deus. Jesus está falando sobre o reino dos céus. E ele começa a expor então para a gente qual é a constituição do reino. Qual é o padrão de Deus para esse novo momento. Amém? E quantos cidadãos do reino de Deus tem aqui? Amém? Tem mais de 1, mais de 10, mais de 100? Amém? Se você é um cidadão do reino de Deus, você tem que saber qual é a constituição. Você tem que conhecer profundamente a palavra de Jesus. Tem que entender e viver essa palavra. Então, essas são as semelhanças. Agora, existe uma diferença entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Eu quero falar para vocês sobre essa diferença. Os 10 mandamentos apresentam o não. As bem-aventuranças apresentam o sim. Os 10 mandamentos, a lei, ela apresenta o que não se deve fazer. Certo? Não matarás, não furtarás. O que mais? Não roubarás. Não furtarás, não roubarás. São 10, hein? Não adulterarás.
não terás outros deuses diante de mim. São 10, você vai lembrar. Isso. Então, não levantar falso testemunho. Não, 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 não. As bem-aventuranças, elas trazem um sim. Elas mostram o caminho que Deus abençoa. Elas mostram qual é a proposta de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles têm uma interdição, um não. As bem-aventuranças mostram sim o que é que Deus quer para a gente. Os mandamentos, eles têm uma maldição associada com a sua quebra. As bem-aventuranças têm uma bênção associada com o seu cumprimento. Então Deus começou a tratar com o homem mostrando o não, e agora ele mostra o sim. Uma criança, ela passa exatamente por esse processo. Primeiro ela tem que aprender o não, mas depois os pais precisam dar o sim para eles, a bênção. O não diz, olha, filho, você não pode colocar o dedo na tomada. Ah, por quê? Não pode, dá choque. A criança não sabe o que é choque, mas ela sabe que não pode fazer aquilo. Ela tem que aprender, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que nós erramos muitas vezes, porque as crianças crescem e nós esquecemos de dar para elas o sim, a bênção. Os pais têm que dar a bênção para os filhos. A identidade, o propósito. Primeiro você diz o não, o que eles não podem fazer, mas chega o momento que você tem que dizer, filho, você tem um chamado de Deus. Você tem um caminho para cumprir. Você tem um caminho para seguir. E esse é o sim, é a bênção. E nós muitas vezes continuamos só dizendo o não para o filho, o que ele não pode fazer. Mas não apontamos para ele a direção da vontade de Deus. Os pais têm essa função. E Jesus está aqui agora dando o sim. Mostrando qual é o plano de Deus, qual é o chamado de Deus, qual é a proposta de Deus para as nossas vidas. Então, as bem-aventuranças, elas nos dão identidade, destino, nos mostram o caráter de um discípulo de Jesus, nos mostram qual é o princípio para os relacionamentos no reino de Deus, quais são os princípios que regem a vida no reino de Deus. E para cada um desses princípios, Jesus associou uma bênção. Só que as bênçãos que Jesus relatou aqui são muito superiores àquelas que a gente costuma buscar. As bênçãos que a gente busca hoje em dia, geralmente são o carro novo, quitar a casa, a cura de uma enfermidade, coisas lícitas, não é? Devemos buscar mesmo e crer que Deus tem isso para nós. Mas Jesus não fala de nada disso, ele fala de coisas superiores, ele fala de coisas muito melhores, ele fala de coisas eternas. E quando eu estava estudando isso, eu lembrei daquele texto de Isaías, quando ele diz assim no capítulo 55, ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz. O profeta estava chamando assim as pessoas para dizer, olha, tem coisas mais importantes do que aquilo que você pode comprar com dinheiro. Para as coisas que você compra com dinheiro, tem o cartão lá da propaganda, mas para todas as outras, as que são eternas, só o Senhor tem a bênção para a tua vida, amém? Então, aqui nós vamos aprender o caminho da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos aprender o sim de Deus. E você que é um cidadão do reino de Deus, você que quer realmente andar com Jesus, eu quero que você ouça essa palavra. São 8 palavras de bênção ministradas por Jesus, e eu quero falar sobre cada uma delas. A primeira delas, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Primeira marca do reino de Deus, primeira marca de um cidadão do reino, de alguém que anda com Jesus, humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Se Deus resiste ao soberbo, é uma situação complicada. Nós só podemos começar a falar do reino de Deus com humildade. Humildade diante de Deus para aceitar a sua vontade, para nos submetermos a Ele como Senhor. Humildade entre nós, para que nós possamos ter um relacionamento abençoado também nas nossas vidas. Soberba é algo que nenhum cidadão aqui gosta. Eu duvido que alguém diga assim, eu admiro muito aquela pessoa, porque ela é soberba.
orgulhosa. Eu quero ser igual a ela. Duvido que alguém diga isso. Nem o soberbo tolera outro soberbo, sabia? E Deus também não tolera isso. Primeira marca para que a gente ande com Jesus, humildade. Talvez alguns aqui tenham sido muito arrogantes antes de conhecer a Jesus. Deve existir aqui uma meia dúzia que diz assim, olha, eu era duro. Eu achava que eu fazia tudo do meu jeito, eu não dependia de ninguém, nunca que eu imaginava entrar numa igreja, buscar a Deus, pedir para Deus me abençoar, o que eu preciso eu vou lá e faço. Quantos eram assim? Tem uns aí? Mas um dia você teve humildade diante do Senhor. Você se quebrantou e Deus pôde começar uma obra na sua vida. A promessa de Jesus é a seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras de Jesus são muito diferentes do senso comum. São surpreendentes. Ele prometeu para os humildes o reino dos céus. Ora, a gente pensa que quem conquista as coisas, quem conquista um reino, são os corajosos, os arrogantes, os soberbos, os que vão. Não. A promessa de Jesus é que os humildes herdarão o reino dos céus. Amém? Segunda bênção que Jesus pronunciou, está no versículo 4, ele disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que quer dizer essa palavra, gente? Será que todo mundo que sofre, todo mundo que está chorando por algum motivo, o Senhor prometeu que vai consolar? Mas tem gente que está chorando por motivos fúteis. Tem gente que está chorando porque perdeu o celular. Tem gente que está chorando por uma bobagem qualquer, porque rompeu um namoro que devia romper mesmo. É isso que Jesus está prometendo, que vai consolar todos os que choram, todos os que estão sofrendo por aí? O cara que está chorando porque o time perdeu, será que é isso? Não é isso. Quando ele promete consolo para os que choram, ele está sempre falando do reino de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que se você na tua vida, servindo a Deus, passa por lutas, passa por sofrimentos, você pode ter certeza de que Deus vai trazer consolo ao seu coração. Amém? Deus vai trazer consolo ao teu coração. Todo sofrimento que você passar por amor a Jesus, você vai ter o consolo de Deus. Apocalipse 7,17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não é para já. Um dia Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, todo o sofrimento que nós tivemos aqui nessa vida. Na vida eterna, nós vamos ter alegria completa, paz completa, porque Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Então, eu queria dar uma palavra aqui, especialmente para os jovens. Quantos jovens tem aqui? Levante a mão para eu saber. O jovem, muitas vezes, é confrontado por pessoas que dizem assim: ah, você é um tonto, vai na igreja, buscar a Deus, que isso? Tem tanta coisa boa para a gente fazer, tantas maneiras da gente ter alegria, ter prazer e curtir a vida, não é isso? E o cara olha para você e fala assim: você é um tonto. Mal sabe ele que tonto é ele. Sabe por quê? O que Deus está prometendo para a gente é que todo e qualquer sofrimento na nossa vida vai acabar. Porque Deus vai consolar, vai apagar, tirar dos nossos olhos toda lágrima. Mas a má notícia para essa pessoa que despreza Deus e vive uma vida curtindo todos os prazeres que tem por aí, e ele acha que está tudo bem, porque ele tem dinheiro, ele pode fazer tudo o que ele quiser, é que a alegria dele também vai acabar. Por que é que Jesus diz que é bem-aventurado? Por que Jesus está dizendo que é feliz aquele que chora? Qual é a graça de chorar, gente? Por que é feliz aquele que chora? É feliz porque o seu choro vai acabar. É feliz porque todo o sofrimento vai ter o consolo de Jesus, porque Ele vai apagar de nossos olhos toda lágrima. Agora, aquele que hoje ri e vive uma vida longe de Deus e está achando que está fazendo o máximo da sua vida, a alegria dele também vai acabar. E essa não é uma boa notícia. Então é muito melhor
saber que mesmo nessa vida, tendo dificuldades, tendo lutas, sofrimentos, a gente está andando na presença de Deus. E a gente está caminhando para uma bênção completa. A gente está caminhando para estar com o Senhor. A gente está caminhando para realmente ver Jesus face a face. É uma ilusão aquele que acha que está curtindo a vida e que está sendo muito esperto por desprezar a Deus e desfrutar de todas as alegrias que ele pode. Essas alegrias vão acabar. Mas o nosso choro também vai acabar. E vale a pena sofrer por amor a Jesus se for necessário. Amém? Terceira marca que o texto nos fala aqui, a bênção que acompanha isso. Versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De novo, parece um contrassenso, né? Quem herda a terra é o guerreiro. É a pessoa que luta por alguma coisa. Passa por cima de tudo para conquistar o que precisa, não é assim? O texto diz que os mansos herdarão a terra. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa lutar por nada, porque Deus é quem entrega nas tuas mãos. Você não precisa passar por cima dos outros, você não precisa derrubar o seu irmão, você não precisa viver em guerra. Há uma palavra do Napoleão Bonaparte, que foi um grande guerreiro, um grande mestre da arte da guerra. Ele disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Mas em que baseamos nossas criações geniais? Na força. Jesus Cristo fundou seu império baseado no amor, e até hoje milhões de pessoas morreriam por ele. Parece até que Napoleão estava com inveja de Jesus. Porque ele falou assim: olha, eu sou um comandante, eu conquistei um império, Alexandre, Carlos Magno, todos grandes conquistadores. Mas no que é que nós baseamos a nossa conquista? Na guerra, na força. Agora Jesus vai lá e pelo amor estabelece um império e até hoje tem milhões de pessoas que morreriam por ele. Por mim ninguém quer morrer, parece que Napoleão está dizendo. Mas por Jesus as pessoas morrem. As pessoas são capazes de dar a vida por Jesus. E em muitos lugares as pessoas estão sofrendo perseguições por amor a Jesus. Como é que Jesus fez isso? Através da guerra? Através da força? Não, através do amor. Então você, como um servo de Deus, como um cidadão do reino de Deus, você precisa ser manso. Você precisa ser marcado pelo amor. As pessoas precisam olhar para você e ver o amor de Deus na sua vida. Não é possível que a gente queira manifestar o poder de Jesus e não ter a mansidão como parte do nosso caráter. Veja que isso aqui não tem nada a ver com temperamento. Jesus falou que isso aqui é marca dos cidadãos do reino de Deus. Então, lá em Mateus 11, 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. No Salmo 37, 11 diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Então a promessa de Jesus para aquele que é manso, para aquele que tem um coração que se quebranta, para aquele que trata os outros com respeito, é que você vai reinar com Jesus, amém? E essa é uma grande promessa. Você não precisa lutar, passar por cima dos outros, derrubar as pessoas, você não precisa estar em litígio, em briga o tempo todo. Deus é quem vai te honrar. Deus é quem vai colocar você para reinar com Ele. Amém? Por isso que a gente pode ser manso. Porque a gente sabe que a gente vai herdar a terra. Vai vir das mãos de Deus a bênção para nossas vidas. A quarta marca e a quarta bênção está lá no versículo 6, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é que quer dizer esse negócio? O que é que significa ter fome e sede de justiça? Será que todo mundo que tem alguma causa na justiça, então, vai ser abençoado por Jesus? Você tem um problema lá no Procon, você foi reclamar de alguma coisa lá, você foi injustiçado, então os que têm fome e sede de justiça, é isso? É a pessoa que está precisando de uma ajuda aí de um advogado. Do que é que Jesus está falando? O que significa ter fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça, em primeiro lugar, fala de algo essencial.
Porque fome e sede é o que faz a gente estar vivo. Se você não tiver fome, você não come e morre. Se você não tiver sede, você não bebe e você morre. Então ele está dizendo assim, fome e sede de justiça são pessoas que colocam em primeiro lugar no seu coração a vontade de Deus, a justiça de Deus. São pessoas que não se alegram com a maldade, não se alegram com a injustiça. São pessoas que não se conformam ao ver a maldade no mundo, ao ver o pecado no mundo. São pessoas que desejam uma vida de princípios que agradem o coração de Deus. Quem tem fome e sede de justiça é gente que olha para esse mundo e não fica satisfeito, não fica feliz de ver a bagunça que está nesse mundo, mas deseja experimentar e ajudar os outros a viverem os princípios do reino de Deus. Fome e sede de justiça é querer ter um caráter excelente. É aprovar as coisas excelentes e reprovar aquilo que é reprovável. Ter fome e sede de justiça significa não se conformar com a injustiça do mundo. Amém? E a promessa de Jesus para esse é que estes serão fartos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui um aparente contrassenso, né? Aquele que tem fome e sede está necessitado, mas Jesus disse assim, vocês serão fartos. Aquele que deseja os valores mais excelentes, as melhores coisas, você vai ver se cumprindo na tua vida e vai ver na eternidade, você vai estar face a face com o Senhor. O seu desejo por justiça vai ser suprido, porque quando Jesus estiver reinando nesse mundo, não vai ter espaço para mais nada disso. Amém? Então o texto nos mostra que Deus tem uma promessa muito elevada para nós. Mas nós devemos ter o desejo pelas coisas elevadas. Um discípulo de Jesus tem que ser alguém que busca as coisas mais elevadas. João 4,14 diz assim, aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que deseja coisas realmente dignas, elevadas, vai ser suprido e nunca mais terá sede. Agora, se os nossos desejos são só para coisas medíocres, pequenas, a pessoa que está sempre desejando só o material, e mais, e mais, e mais, nunca está satisfeito. Porque isso não é capaz de satisfazer o coração. Agora, aquele que tem fome e sede de justiça, vai ter o seu coração satisfeito. Porque Jesus prometeu, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 6,35 ele repete, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Essa é aquela paz verdadeira que diferencia uma pessoa da outra. Você olha para a pessoa e você fala assim, essa tem Jesus. Não é um religioso, ele tem Jesus. Porque a pessoa que tem fome e sede de justiça, que busca as coisas mais elevadas, vai encontrar o suprimento na pessoa de Jesus. Amém? A quinta, está lá no versículo 7, a quinta marca, a quinta bênção, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é que Jesus está falando aqui? Como é que eu posso receber a misericórdia de Deus e não ser misericordioso com os outros? Como é que eu posso querer o perdão de Deus e eu não perdoo alguém que me ofendeu? Jesus exige que aqueles que recebem a sua misericórdia sejam misericordiosos. Amém? Não é possível, não é cabível a gente ter uma vida com Deus, a gente buscar a Deus, a gente falar de Jesus e nos nossos relacionamentos a gente não manifestar um coração misericordioso. Não é uma opção, não é uma marca de temperamento, de personalidade, é uma marca do reino de Deus. Se você não é misericordioso, precisa ser. E sabe como é que a gente aprende isso? Buscando a Deus, orando a Jesus, lendo a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir na nossa vida. Você precisa ser misericordioso. Você precisa amar as pessoas.
O Evangelho é o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela nossa vida, o amor que nós precisamos ter pelos outros. Então, como é que a gente pode demonstrar o amor de Jesus para as pessoas se nós não formos misericordiosos? Existem igrejas que são extremamente duras, legalistas, pisam em quem comete um pecado, pisam em quem está passando por lutas, por problemas. Ah, você não é santo o suficiente para estar aqui conosco, fora. Se nós não somos misericordiosos, se nós não manifestamos o amor de Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui então? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. No mundo, talvez as pessoas pensem assim, bom, quem tem misericórdia, quem está ajudando o outro, está bem, né? Não precisa, mas diante de Deus, não. Diante de Deus, nós somos misericordiosos, mas nós também precisamos da misericórdia de Deus, amém? Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça de Deus. E o texto está nos dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 9,13, Jesus disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, pois eu não vim para chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para chamar gente santa, gente perfeita. Ele veio chamar pecadores como nós. E ele diz assim, olha, aprendam, o que eu quero é misericórdia e não sacrifícios. Não é através de legalismo, é através da graça de Deus que nós nos aproximamos do Senhor. E todos nós somos chamados a receber a misericórdia. Agora, quando eu recebo o amor de Deus, eu vou negar o amor a alguém? Eu recebo o perdão de Deus e eu vou dizer para alguém, eu não te perdoo? Isso é absolutamente inaceitável diante de Deus. Uma das coisas que Jesus falou com mais clareza foi sobre a necessidade de nós perdoarmos todos aqueles que nos ofendem. Não é possível eu querer a graça de Deus e não agir com misericórdia com os outros. Então, quando você ouve essa palavra, você vê que Jesus tem uma bênção para as nossas vidas. Mas Ele tem um padrão elevado. Ele te convida para ser um cidadão do reino. E como cidadão do reino, viver os valores do reino. Viver valores muito maiores do que os que a gente tem visto por aí. E infelizmente, como eu falei, há igrejas que nem pregam essa palavra. Porque só se fala de prometer bênção e bênção e bênção, e vem para Jesus que você vai ganhar mais, você vai ser promovido, e você vai ter mais dinheiro, e você vai ser próspero, mas as pessoas não estão falando sobre os valores do reino de Deus. E não adianta nada eu prometer bênção para as pessoas, se elas não entrarem no caminho abençoado. Eu tenho que entrar pelo caminho abençoado, pelo caminho que Deus estabeleceu, e aí eu tenho promessas de bênção nele. Se eu sigo o caminho da misericórdia, eu vou receber misericórdia de Deus. Se eu sigo o caminho proposto pelo Senhor, eu vou receber a bênção que está prometida ali. Porque o Senhor Jesus tem compromisso com a sua palavra, amém? A sexta marca, a sexta bênção, está no versículo 8. Diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora pegou. Até aqui estava mais ou menos, não estava? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu perguntar aqui, quantos limpos de coração tem aqui? Quanta gente será que tem coragem de levantar a mão? Estão lá na classinha, né? Mas será que Jesus quer envergonhar todos nós assim? Será que Ele quer que ninguém tenha coragem de levantar a mão aqui? Será que Ele falou uma coisa que ninguém é capaz de cumprir? Claro que não. Qual é a mensagem de Jesus aqui, gente? Quando Ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus não está esperando ver perfeição na tua vida. Ele sabe que não existe perfeição na tua vida. Mas você, quando busca a Deus, quando você entende que você é chamado para fazer parte do reino de Deus, você precisa buscar uma limpeza de coração. Limpeza de coração significa você não ser contaminado pelos valores, pelos princípios desse mundo.
que são deturpados. Significa não somente você limpar o seu coração em relação, por exemplo, à imoralidade, que é uma coisa óbvia, mas limpar o seu coração de mágoas, limpar o seu coração de ressentimentos. Significa você não ficar pensando mal do seu irmão. Vocês já viram como é fácil a gente fazer isso? A gente pensa mal das pessoas facilmente. Mas lá em 1 Coríntios 13, quando fala do amor, diz que o amor não suspeita mal. O que quer dizer isso? A pessoa que ama tem um coração limpo diante de Deus. Ela não suspeita, ela não vai pensar mal de você. Se você passar por mim e não me cumprimentar, eu vou pensar, ele não me viu. Ele estava ocupado com alguma coisa. Agora, as pessoas que pensam mal, têm um coração contaminado, deve estar com raiva de mim por causa daquele dia, por causa daquilo que eu falei. Então, a pessoa que pensa mal, que tem um coração contaminado, não tem amor, ela vai sempre julgar a pessoa pior do que aconteceu. Ele falou isso, deve ser por causa daquilo, e deve ser por causa daquilo. E eu aposto que ele está tramando aquilo. E vai, o negócio vai aumentando. Daqui a pouco você encontra a pessoa, já vai batendo. Mas o que houve? Então, quando Deus está falando dos limpos de coração, é para você se limpar da mágoa, do ressentimento, da maledicência, sabe? Dessas coisas. Você não vai ser perfeito, mas você pode ser limpo de coração. Você pode deixar que o Espírito Santo trate na tua vida e limpe o teu coração. Tem um texto no Salmo 15, um salmo muito lindo, que fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Olha a bênção no final. Quem desse modo procede, jamais será abalado. E o que é que diz o texto? São coisas impossíveis de fazer, gente? Ser verdadeiro é tão difícil? Não agir com falsidade? Não explorar o necessitado? Reprovar aquilo que é reprovável e honrar aquilo que é digno? É tão difícil, gente? Não, é um padrão elevado, é claro que é um padrão elevado. O padrão de Deus só pode ser elevado. O padrão do reino de Deus só pode ser elevado. Você é cidadão do reino de Deus. Como é que você quer ter um padrão medíocre? Mas não é nada impossível. E Deus não está esperando que nós sejamos perfeitos, mas que nós nos limpemos constantemente. É como a tua casa, ela nunca está perfeita, mas você mantém limpa, não é isso? Sujou, limpa de novo. Entrou um pensamento ruim, tira o pensamento do seu coração. Entrou um sentimento ruim no seu coração, não deixe que ele permaneça ali. Por isso que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe o dia acabar e levar aquilo para o dia seguinte. Tem um problema? Resolva. Se livre daquilo. Entrou uma mágoa no coração? Ora hoje mesmo e entrega aquilo diante do Senhor. Não permita que aquilo fique na sua vida. Tem um pastor, foi professor meu na faculdade, ele usava uma ilustração, ele dizia assim: você não pode impedir que o diabo cante no seu ouvido, mas você não precisa fazer um dueto com ele. Entendeu? O diabo canta no seu ouvido muitas vezes, mas agora você ficar lá fazendo um dueto com ele, dizendo a mesma coisa que ele, aí já complicou. Então nós não precisamos arrastar o problema adiante, precisamos nos limpar constantemente. Eu tive uma vez só na minha vida um reflexo físico de uma mágoa. Eu sempre achei isso um absurdo. Tem gente que tem problemas, doenças psicossomáticas e tal, por causa de rancor, mágoa, não sei o que. Eu achava isso o fim. Mas numa certa época eu passei por um conflito muito grande e fiquei muito triste. Então eu percebi, um dia, eu estava deitado na minha cama, e quando eu respirava mais fundo, doía. Sentia uma dor no peito. Não sei se tem algum médico que pode depois me explicar o que acontece. Quando eu percebi aquilo, eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo. Eu fiquei, que besteira, deixar
um problema de relacionamento, uma mágoa, me fazer mal para o meu corpo? De jeito nenhum. Naquela mesma hora, eu orei e liberei perdão para aquela pessoa. Quando eu acabei de orar, eu respirei nada. Respirei fundo, respirei o mais fundo que eu conseguia para ver se achava alguma dorzinha lá ainda. Nada, instantâneo. Imediato. O diabo pode cantar no nosso ouvido, os problemas podem surgir, mas você precisa se limpar o coração. Não ande com o coração contaminado por nada, seja por pensamentos desse mundo, pelos conceitos desse mundo, pela maneira de pensar das pessoas dos nossos dias, por um ressentimento, por uma mágoa, por algo que alguém te fez, por algo que alguém disse. Não permita que nada se torne uma mácula, uma mancha, uma sujeira no teu coração. O diabo soprou alguma coisa? Sopra isso para fora. Diga no nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento, eu rejeito esse sentimento, eu rejeito essa atitude. Eu não vou fazer a vontade do diabo, eu vou fazer a vontade do Senhor, no nome de Jesus, amém? Então, quando Jesus fala sobre ser limpo de coração, Ele não está falando sobre algo impossível que nenhum de nós possa levantar a mão aqui. Ele está falando de valores elevados, mas que vão abençoar tremendamente a sua vida. E os limpos de coração, olha só a promessa, verão a Deus. Há um texto lá em 1 Coríntios, mesmo no capítulo 13, que diz que nós o veremos face a face. O que é que significa ver Jesus face a face? Significa que eu vou vê-lo exatamente como Ele é. Só que, face a face, Ele vai me ver exatamente como eu sou. Ai, espera aí. Olhar face a face em alguém, eu só posso fazer isso se eu não tenho problema. Eu não tenho problema com vocês aqui. Eu posso olhar no seu olho, face a face. Mas se eu estiver devendo alguma coisa para você, eu vou baixar a cabeça, não vou? Eu vou esconder o olhar. Então, se a Bíblia está dizendo que nós vamos olhar face a face com Jesus, e não vamos ter medo, não vamos ter vergonha, porque lá vamos estar na plenitude. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, amém? Então, quando você estiver lá face a face com Jesus, você vai se sentir bem, não vai se sentir consumido pela culpa. Porque Jesus já pagou a culpa dos nossos pecados. Só que, já que eu vou chegar lá e um dia estar face a face com o Senhor, o que eu faço? Aqui eu vou cultivando uma vida de ir limpando cada vez mais o meu coração até chegar lá, ou eu vou andar com o coração sujo aqui? Vamos começar a treinar, amém? Se é para chegar um dia face a face, olhar no Senhor e não ter vergonha de mais nada, então eu vou começar a limpar meu coração. Eu vou começar a me preparar para esse dia, para esse encontro. Até que chega o dia lá, perfeito, em que a Bíblia diz que Ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E eu vou poder olhar e ver a Jesus face a face. Amém? Então, o Salmo 15 traz essa palavra maravilhosa, e depois no Salmo 24 diz a mesma coisa. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. João disse assim: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Exatamente o que eu falei. João está dizendo assim, olha, um dia nós vamos vê-lo face a face. E aí nós vamos vê-lo exatamente como Ele é. E quem tem essa esperança, se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Começa desde já a andar em integridade. Começa desde já a buscar purificação do seu coração, da sua mente, das suas intenções. E rejeitar tudo aquilo que não passa por esse filtro, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Amém? Então os limpos de coração verão a Deus. A bênção prometida aqui é tremenda. Ver a Deus face a face. A sétima bênção está no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, pensamento diferente do corriqueiro, do natural.
Ele está prometendo o maior de todos os títulos que você pode imaginar. Quantos são felizes aqui por poderem dizer, eu sou filho de Deus? Tem título humano aqui que valha mais do que isso? Do que você pode ser chamado no mundo? Doutor, mestre, Vossa Excelência, filho de Deus. É melhor, hein? Amém? Ele está dizendo assim, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vão ter o mais alto nome, a mais alta condecoração, mais alta posição, os que são pacificadores. No mundo não é assim. No mundo você quer uma posição, o que você tem que fazer? Lutar por ela. Passar por cima de alguém. Não é assim? Mas Jesus está dizendo assim, os pacificadores, aqueles que não precisam brigar para provar nada, aqueles que não precisam brigar para conquistar as coisas, aqueles que promovem a paz, que ajudam as pessoas a se darem bem, que ajudam as pessoas a viverem em paz, esses vão ser chamados de filhos de Deus. Nós somos discípulos do príncipe da paz. Como é que a gente pode ser outra coisa senão um pacificador? Você é discípulo do príncipe da paz. Você tem que ser um pacificador. Na tua família, trabalho, onde você estiver, você tem que ser um pacificador. A Bíblia diz, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você precisa fazer tudo o que for possível para viver em paz. Se você tem um problema com alguém e você não fez tudo, está em falta. Certa vez um amigo meu estava com um problema sério de relacionamento, um pastor com um problema com outro pastor, e ele se achava justo. Ele falou, eu já fiz, o que eu posso fazer mais? Eu lembrei ele desse texto. Eu falei, você já fez tudo o que você pode fazer? Ou tem algo que você ainda não fez? Ele falou, não fiz tudo. Então, faça o que a Bíblia diz. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se você fizer tudo certo, e a pessoa ainda quiser brigar com você, problema dela. Aí você está livre. Se alguém quiser brigar com você de graça, tudo bem. Mas a tua função, como parte do reino de Deus, como discípulo de Jesus, quanto estiveram em vós, tende paz com todos os homens. Jesus disse assim, amarás o teu próximo e odiarás... Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Isso é ser pacificador. Jesus disse certa vez que se você, ao trazer a tua oferta, lembrar que tem algo contra o teu irmão, você tem que ir primeiro consertar as coisas com o teu irmão e depois trazer a tua oferta. Nem a tua oferta Deus aceita, se você não estiver vivendo em paz. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele só aceita o teu dinheiro, o teu dízimo, a tua oferta, como parte da tua vida, como parte da tua consagração a Deus. Não é o objetivo principal. É parte da tua consagração a Deus. Se você vive com Deus e você é um pacificador, Ele aceita com alegria. Mas Ele disse, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e acerta primeiro. Então nós precisamos ser pacificadores. Viver em paz, viver uma vida de misericórdia, viver uma vida de perdão é fundamental e Jesus fez questão de ensinar isso. Uma das coisas que Jesus mais repetiu no seu ensino, que nós precisamos viver em paz, precisamos perdoar uns aos outros. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente fala desse texto, todo mundo fala da santificação. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas as pessoas esquecem que o texto fala, seguir a paz com todos e a santificação. Não tem santificação sem paz. Existem igrejas divididas. Igrejas brigando umas com as outras. Tem coisas, eu espero que você nunca veja, nunca vivencie isso. Mas eu já vi igrejas, gente que se chama pelo nome de Jesus, e dois grupos, um brigando dentro da igreja com o outro. Fazendo politicagem dentro da igreja, um querendo mandar mais do que o outro. Conheci uma igreja que tem duas famílias que estão disputando lá, parece aquelas brigas que tem
lá naquelas cidadezinhas no fim do mundo, lá que fica lá as duas famílias brigando. E não para pastor na igreja. O pastor chega, se o pastor agrada um, desagrada o outro. Se agrada o outro, desagrada esse. E aí vai embora, daqui a pouco vem outro. Se agradar esse, briga com esse. Imagina o que é Jesus, o que Jesus está olhando e vendo disso. Então você precisa ser um pacificador. Se alguém está com problema, seja um pacificador. Viva você em paz com todos, amém? A promessa do Senhor é tremenda para as nossas vidas. Ele diz que os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a oitava, a última bênção, é pronunciada sobre aqueles que sofrem perseguição. Ele diz assim, a partir do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então aqui, Jesus está nos ensinando que mesmo quando sofremos perseguições por amor a Ele, nós somos felizes, abençoados, bem-aventurados. O Cláudio esteve na Índia, um lugar onde existe muita perseguição. Há países muito mais sérios, onde as pessoas estão morrendo por amor a Jesus, estão sendo enforcados, estão sendo queimados por amor a Jesus. Graças a Deus, aqui a gente não vive isso. O máximo que você deve ter experimentado de perseguição por amor a Jesus é alguém zombar de você, falar, seu tonto, vai lá dar o dízimo para o pastor, não é? Alguém mostrar, falar, tá vendo? O que o bispo lá está fazendo. O máximo que você deve ter sofrido por amor a Jesus, alguma zombaria desse tipo. Isso não é nada. Sofrer por amor a Jesus é uma glória. Se você tiver que sofrer algo por amor a Jesus, se você tiver que perder algo por amor a Jesus, faça isso feliz, com alegria. Porque você está em boa companhia. O texto diz que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esses homens de Deus como Isaías, Jeremias, que a gente admira tanto, foram perseguidos pela sua fidelidade. Se você sofrer qualquer tipo de perseguição, mais uma vez, o jovem especialmente, sofre muito esse tipo de coisa. Tenha coragem, tenha ousadia para assumir o seu compromisso com Deus. Não é tão bonito quando a gente vê uma pessoa como o Kaká assumir um compromisso moral diante de Deus, um compromisso moral que ninguém quase no mundo aí fora tem, e ele publicamente dizer, eu me casei virgem, qual o problema? E as pessoas até hoje perguntam para ele, mas é verdade, zombando dele por isso. Pode zombar. Tem alegria de saber que ele viveu um princípio bíblico, estabeleceu a vontade de Deus na vida dele e não precisa se envergonhar disso. E se você tiver que sofrer algum tipo de discriminação por amor a Jesus, você está disposto? Ou para agradar as pessoas você prefere, né? Tem gente que usa hoje em dia tem umas bibliazinhas desse tamanhozinho assim, cabe no bolso, ninguém vê que a gente tem uma Bíblia, né? Meu tempo não era assim, não. As Bíblias eram todas grandes, todo mundo via que a gente estava indo para a igreja. Se tiver que sofrer alguma discriminação por amor a Jesus, você vai ficar triste? Fique feliz, você está em boa companhia. Você tem uma promessa de bênção. O reino dos céus é desses que sofrem perseguição por amor a Jesus. Veja lá a palavra que Jesus disse. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nunca tenha um sentimento de tristeza, de preocupação por causa de qualquer pessoa que de alguma maneira discrimine a sua vida. Honre a Deus sendo fiel, assuma o seu compromisso com Deus publicamente, não tenha vergonha disso. Assuma os valores que você tem publicamente, não tenha vergonha disso. Jesus disse assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu falei, você tem medo de alguém? Não tenho medo de ninguém, não. Pregue o evangelho, não tenha medo de perseguição. Tem gente que não fala de Jesus por medo de perder o emprego, por medo de perder um amigo, por medo de tudo. Que medo, gente? Nós somos chamados para sermos servos de Deus.
e fazermos a obra de Deus nesse mundo. Amém? Eu queria concluir desafiando você. Desafiando você a avaliar o quanto você compreendeu da mensagem de Jesus. Porque esse texto, como eu disse, ele é o fundamento da vida cristã. Ele não fala de um acessório, ele fala das coisas mais essenciais, da lei do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Você foi chamado para esse reino, você é cidadão do reino de Deus, amém? Do reino dos céus. E uma palavra tão importante dada por Jesus, nós muitas vezes mal conhecemos. Nós queremos a bênção, mas não queremos andar no caminho que Ele abençoou. Eu só vou ser verdadeiramente abençoado andando no caminho que Ele abençoou. E o caminho que Ele abençoou está perfeitamente descrito aqui. É o caminho dos humildes de espírito, dos pacificadores, dos misericordiosos, dos limpos de coração. Esse é o caminho que Deus abençoou. Uma pessoa assim jamais será abalada. E tem promessas eternas que o diabo não pode roubar de jeito nenhum. Amém? Agora, essa vidinha medíocre, de viver com valores medíocres e ficar buscando só as bênçãos materiais, só resolução de probleminhas que a gente fica arranjando, isso é uma vida pobre. Isso é muito menos do que o que Jesus planejou para a tua vida. Se você precisar de uma bênção material, peça a Deus. A quem nós vamos pedir senão ao nosso Pai? Se você precisa de uma cura, creia nos milagres do Senhor hoje, amém? Mas não viva pensando que vida cristã é só isso. Vida cristã é viver com Jesus, é viver os valores do reino de Deus, é desenvolver um caráter de um discípulo de Jesus. É ser manso, humilde, misericordioso, limpo de coração, pacificador, todas essas coisas que Jesus falou aí. Amém? Eu queria que você orasse nesse momento, que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Que você deixe Jesus, o Espírito dele realmente falar com você hoje. Tem coisas que a gente precisa limpar o nosso coração. Mágoas, ressentimentos, pensamentos, sentimentos errados, que não agradam ao coração de Deus de jeito nenhum. Você precisa entregar essas coisas ao Senhor. Hoje é o dia de você fazer uma renovação na tua aliança com o Senhor. E eu queria convidar você também, em primeiro lugar, a estabelecer uma aliança com Jesus. A Bíblia diz que você só pode realmente ser um servo de Deus, você só pode ser perdoado dos teus pecados, você só pode ser aceito por Deus, você só pode estar em comunhão com Deus a partir do momento que você crê em Jesus como teu Senhor, teu Salvador. Nós precisamos orar e convidar Jesus para entrar na nossa vida. Antes de convidar Jesus para entrar na sua vida, você não consegue fazer nada. Você não vai conseguir ser melhor, consertar a tua vida pela tua força. Jesus tem o poder de consertar a tua vida. Mas o primeiro passo que todos nós precisamos dar um dia, e que a maioria aqui já deu, é de entregar o coração para Jesus. É de dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor morreu na cruz por mim, perdoa os meus pecados, eu te entrego a minha vida, entra no meu coração, muda aquilo que eu não consigo mudar. E quando você faz essa oração, Jesus de fato entra na tua vida. E aí todas as outras coisas, você vai ver o poder de Deus agindo.